Continuando aqui no livro de Mateus, capítulo 4, e neste momento é o versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Satanás não tem nenhum problema em elevar as pessoas, em colocar a pessoa no topo da cadeia da soberba, do orgulho, da mentira, do engano, para que depois ele possa dar o seu golpe fatal. Então, a tendência de Satanás é querer atrapalhar, querer evitar que as pessoas busquem a Deus, tentem a Deus por assim dizer, o seu direito de exigir aquilo que necessita. Não. A palavra de Deus diz que o Senhor sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós abrirmos nossa boca. O que nós temos que fazer é colocar nossos caminhos e necessidades diante de Deus e pedir que Ele supra, não conforme as nossas convicções, mas conforme a vontade de Deus. E foi isso que Jesus fez. Ele deixou todo o seu desejo, ele deixou toda a sua vontade, ele se colocou à mercê da vontade de Deus. Ele sabia, ele tinha fé, ele cria que Deus não o abandonaria naquele momento. Por quê? Ele se encheu com aquela palavra que ele havia ouvido quando ele foi batizado, que era o Filho amado de Deus e que Deus se agradava dele. Então, se Deus se agrada de mim, se meu Pai se agrada de mim, significa dizer que eu não terei falta de coisa alguma. Então, Satanás levou ele para que ele tentasse a Deus, se colocando lá em cima e se lançasse para baixo, para provar que era filho de Deus. Engraçado é que Satanás usou a palavra, as escrituras, para tentar as escrituras. Satanás usou o verbo escrito para tentar o verbo de Deus. Satanás usou a palavra de Deus para tentar o próprio Deus. Isso é de uma ousadia sem limite. Eu acredito assim que Satanás, ou aquele ser criado de Deus, conhecendo a Deus, vendo a Deus constante, ele por demais já deveria entender que para Deus não tem um limite que ele não possa agir. Por mais que ele achasse que Jesus poderia dar-lhe uma oportunidade, ele poderia entender que Deus não permitiria que Jesus fosse tentado além das suas possibilidades. Então, meus amados, eu disse no princípio que se as nossas necessidades, as nossas dificuldades e também as nossas vitórias e sucesso estiver devidamente diante de Deus, pode ter certeza que Deus vai dar suporte, ajudar, para que cada vez mais você tenha o poder de resistir às tentações. Quando estiver passando por necessidade, não se render às tentativas de Satanás. E quando atingir o nível de sucesso desejado, você também não tente a Deus. Amém? Então o capítulo 5 está nos mostrando que, além da concupiscência da carne que Satanás havia submetido Jesus antes, agora ele estava levando Jesus à soberba da vida. Ou seja, tentar aquele que não pode ser tentado.
O que nós temos que crer e acreditar e praticar é que Deus, por ele não poder ser tentado, ele não tenta ninguém. Quem nos tenta é Satanás. Assim como Jesus foi tentado. Amém. E no versículo seguinte, diz o seguinte, uma redundância, né? E disse-lhe Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança aqui, de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Pois é. O que ele estava querendo? Querendo que Jesus tentasse a Deus. Querendo que Jesus tentasse a Deus. Mas Jesus resistiu na própria palavra. Se Satanás usou a palavra, Jesus resistiu na palavra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Só que aqui o verbo está usando o verbo para responder a Satanás, que usou a palavra de forma errada para poder tentar aquele que não pode incorrer em erro, especialmente na palavra. Então, foi outro tiro no pé que Satanás deu. Ele poderia imaginar, ele poderia saber. Se ele tinha dúvida que ali era o Filho de Deus, ele não tinha dúvida, mas ele queria colocar dúvida sobre a cabeça, sobre a mente de Jesus. Por quê? Aproveitando o momento de fragilidade da carne. Porém, Jesus estava sob o poder do Espírito Santo. Ele estava sob o poder do Espírito Santo, embora a carne estivesse fraca. Mas é aí a sabedoria de Deus. Enfraquecer a carne e fortalecer o Espírito. Jesus disse, se andai no Espírito, vocês não pecam. Aquele que é nascido do céu, aquele que é nascido de Deus, não peca. Ou seja, o Espírito de Deus não peca. Peca porque às vezes você vive na carne, a gente vive na carne. E a carne cogita para a carne cogita para as coisas desse mundo. Amém? Então Jesus Cristo, respondendo a Satanás, lhe deu essa lição. Essa lição, olha o que ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É uma vantagem que nós temos, de resistir o Satanás na palavra. Mas para isso a gente tem que estar em dias com a palavra de Deus. Para isso a gente precisa estar buscando, meditando de dia e de noite na palavra de Deus, para resistir a Satanás na palavra. Amém? E nós vamos mais uma vez parar para poder